Amém. Pastor Saulo, Deus possa preparar os nossos corações para a mensagem. E como o culto é da família, né, pastor? Como o culto é da família, eu vou chamar alguém da família, né, para orar pelo pastor. Uma Zilda em orar pelo pastor. Culto da família, né? Então, uma Zilda possa estar orando pelo pastor Saulo, pelo seu esposo, para que a palavra do Senhor possa fluir em nossos corações essa noite. Amém? Graça e paz, igreja. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque este culto, ó Pai amado, direcionado a Ti, Senhor, para engrandecer e exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Nós temos Te adorado e bendizido através dos louvores, ó Pai. Mas neste momento, Senhor, o Senhor venha preparar cada coração aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é poderosa, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar, ó Pai. Aqueles que tanto aguardam por um milagre, ó Deus, que o Senhor possa nessa noite, ó Pai, falar aos corações. Usa o Teu servo, ó Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Quero também cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham aí na live, a toda a comunidade de surdos de Hortolândia, de São Paulo e do Brasil. Temos aí nossa irmã Marilza, né, que acompanha aí as lives, não está podendo estar presente devido a uma cirurgia, né, que fez, e está com, se eu não me engano, caso de Covid na família, então ela também está ali se resguardando. Um abração, minha irmã, nós te amamos, e um abração também do William, né, seu companheiro ali. Entrando no quarto de guerra por um milagre na vida da minha família. Se quiser deixar já o... Amém. Deus abençoe, irmã. Pela água. Eu quero convidar os irmãos já a abrirem as suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 20 apenas. Evangelho de Mateus, capítulo 17 e verso 20. Já deixa aberto também o Evangelho de João, que é o quarto evangelho, né? Evangelho de João, capítulo 15, o verso 7. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Mateus 17, 20 diz assim a palavra do Senhor: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como a um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Minha versão aqui é a ARA, né? A Almeida Revista e Atualizada. Na mesma versão, João 15, 7 diz assim: Evangelho de João, capítulo 15, o verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? A mão está tremendo que nem a perna. Temos uma grande e poderosa promessa nestes versículos que acabamos de ler. E sim, é claro que estas promessas também envolvem todas as nossas batalhas em nosso quarto de guerra. Mas antes de
entendermos como entrar no quarto de guerra por um milagre na vida da minha família, quero pontuar duas verdades que são de suma importância nesses versos que lemos. A primeira verdade: quando nossas traduções aqui trazem a palavra pequenez da vossa fé, em Mateus 17:20, não é no sentido de tamanho, tá ok? A palavra oligo no grego significa, pode também ser traduzido por pequeno, mas no sentido de quantidade. Por exemplo, pequena quantidade, pequeno volume, né? Mas ela está mais voltado à quantidade, intensidade e não tamanho. Logo, suas possíveis traduções aqui, a possível tradução aqui do texto seria por causa, né, da pouca fé ou da pouca intensidade da vossa fé, né? Então seria mais ou menos isso aí, ou diminuta, né, ou reduzida. Temos um vídeo aí que nós vamos assistir agora. Eu pediria, se possível, tirar tanto o fundo agora aqui quanto da live, para nós assistirmos o vídeo e depois pode voltar ao fundo. Preste atenção nesse vídeo que nós vamos assistir sobre fé. Não tem aqui? Deu um tilt ali. Mas já vai colocar ali. Isso, esse mesmo. Aqui eu Pela fé. abro... E o que é fé? Outro intervalo para Aqui falar com eu vocês um pouquinho do hebraico. abro Esse outro texto vem do intervalo Antigo para falar com Testamento. vocês um Paulo está pouquinho do citando hebraico. um texto do Antigo Pode abrir a Testamento. Porque esse tela, texto se vem do Não Antigo existe em Testamento. hebraico Paulo está uma citando palavra um texto do Antigo propriamente Testamento. dita para fé. Não existe em Mas nós hebraico temos uma palavra muito propriamente próxima dita análoga, para fé. que é a palavra Mas nós temos uma muito próxima análoga, que é a palavra emuná. Emuná. Você sabe, a língua hebraica do Antigo Testamento, ela não tem abstratos como o português. Eu posso colocar uma folha de papel na mão de cada um e você ser um exímio desenhista, mas se eu pedir desenhe para mim o respeito, é difícil desenhar o respeito. Qual a cor do carinho? Qual o tamanho da solidão? São coisas abstratas, não tem como você dimensionar. Mas na língua hebraica não tem coisas abstratas, tudo é concreto. Até aqueles termos que traduzimos de maneira abstrata, por exemplo, ahavá, amor, para eles é algo concreto. Hesed, misericórdia, é colocar junto ao peito. E emuná, que a gente traduz por fé. Emuná é o seguinte: imagine que você está no meio do mar, ou de um lago, não importa, e você está nadando há horas, você não está conseguindo mais boiar, está dando cãibra. Você sabe que daqui a pouco você vai afundar e morrer. Mas passa uma boia, um tronco de árvore, qualquer coisa flutuando, o que você faz? Agarra assim? Ou agarra com força? Esse ato de agarrar, o judeu chamava emuná, que a gente traduz por fé. Da palavra emuná, agarrar-se com força, firmeza, vem a palavra aman, que é firmeza. Da palavra aman vem a palavra amém. Nisso eu me agarro, nisso eu creio. A palavra amém é a mesma origem da palavra emuná, fé em hebraico. Então quando você fala na igreja amém, você está dizendo nisso eu creio, nisso eu me agarro. Então justificação pela fé não é uma coisa apenas abstrata ou que está no seu consciente ou acúmulo de doutrinas que você tem. A justificação pela fé é justificação pela firmeza, é justificação pelo agarramento. A fé é uma obra, é uma atitude, não é um assentimento intelectual. Por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Lutero entendeu isso. As obras não são o meio, não são a causa da minha salvação, mas são o resultado dela. E na sua transformação de vida, Lutero transformou a própria história do cristianismo. Para entender o que é fé? Segunda verdade:
Algumas versões trazem de forma equívoca e errônea a tradução: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. No original, temos a palavra grega. Pode passar o próximo slide, que seria o segundo slide. Os, né? Que é um advérbio grego de comparação, né? Sua tradução seria como, igual, semelhante e etc. Logo a sentença que nós temos aqui, ó, os kakon sinapels, né? Os kakon sinapels, que é a palavra como ou igual, semelhante ao grão, kakon, sinapels, mostarda. Então, igual ou semelhante ao grão de mostarda, né? Significa como ao grão de mostarda ou igual ao grão de mostarda, para expressar a qualidade do grão e não o tamanho, certo? Então, demonstrando então a qualidade do grão, que embora é um grão muito pequeno, embora ele era considerado a menor das sementes, Mateus vai descrever, né? Dentro do contexto judaico, eles não conheciam outros tipos, por exemplo, hoje se tem ciência que a menor semente é a do morango. A do morango é bem menor, mas dentro daquilo que eles conheciam, a menor semente era a da mostarda. E embora fosse muito pequeno, ele é altamente produtivo. E um detalhe: o grão de mostarda, eu até dei uma pesquisada, né, para saber, mas o grão de mostarda não se permite, ele não se deixa misturar, ele não se deixa hibridar com outras espécies, a não ser a sua. Assim deve ser a fé do crente. Altamente produtiva. E não se misturar com crendices, com mandingas, ainda que sejam evangélicas, com deuses estranhos. Fé como ao grão de mostarda. É uma fé produtiva. É uma fé que não se mistura com as coisas do mundo. A terceira verdade, quando Jesus nos diz que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, isso significa que jamais pediremos nada para o nosso único e exclusivo benefício. Pois quem está em Cristo, ou em quem habita a sua palavra, sabe que não existe mais o meu no reino de Deus, mas o nosso. Veja o que Tiago diz, lá em Tiago 4, verso 3, Tiago capítulo 4, verso 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Temos que ter tudo isso em mente, para que possamos entrar em nosso quarto de guerra, para batalharmos pelo milagre que tanto necessitamos na vida da nossa família. Pois com tudo isso em mente, certamente poderemos entrar em nosso quarto de guerra, com a plena convicção de que de fato, nada nos será impossível, e que certamente poderemos pedir tudo o que quisermos, pois estará sempre dentro da vontade de Deus. Vamos conhecer o que mais eu preciso saber para entrar no quarto de guerra, por um milagre na vida da minha família. A primeira coisa que eu preciso saber é: o que é milagre? Você sabe o que é milagre? Quando Deus ele criou o universo, ele estabeleceu regras para o seu funcionamento, para a sua existência. Existem leis, né? E a maioria dessas leis, nós não temos como mudar, nós não temos como controlar. Após o pecado do homem, então, outras leis passaram a vigorar. Por exemplo, doenças, enfermidades passaram a existir. Nós estamos no meio de uma pandemia. Temos como controlar a pandemia?
Embora as autoridades tenham tentado de tudo, quando eles acham que conseguiram, descontrola de novo. Não é assim? Você tem controle sobre a morte? Quem tem controle sobre a morte aqui? São coisas que Deus estabeleceu para a vida do ser humano, que são incontroláveis para o ser humano. Milagre é o ato de Deus intervir nessas leis para mudar uma determinada situação. Pois somente Deus tem autoridade de intervir nessas leis, pois Ele as criou. Na Bíblia vemos que um centurião romano reconheceu esta autoridade em Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de 1 a 9, diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, quase não sai. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instâncias, lhe suplicaram, não, ou seja, veementemente ou insistentemente lhe suplicava, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Em outra tradução, aliás, no Evangelho de Mateus ele fala assim: eu irei curá-lo, né? E já perto da casa do centurião, né, o centurião enviou-lhes amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu estou debaixo de uma autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esse centurião estava dizendo: olha, eu sei quem é você. Você tem essa mesma autoridade que eu tenho. Quando eu digo ao meu servo: vai, ele vai. Quando eu digo ao meu outro servo: vem, ele vem. E eu reconheço isso em você. Quando você diz: faça isso, isso acontece. Certamente ele ouviu que em algum momento Jesus estava dormindo na polpa de um barco, e uma tempestade assolou, e a ponto de quase levar o barco a pique. E quando acordaram Jesus foi até a polpa, a proa, né? A polpa. Olhando para a tempestade, ele diz: vento, aquieta-te. Mar, acalme-se. E houve grande bonança. Você tem poder de controlar o vento, mas o Deus que você serve é todo poderoso. Ele tem autoridade sobre o ar, ele tem autoridade sobre o mar, sobre o vento, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E esse romano reconheceu isso. Ele disse então: pela fé, apenas uma palavra, e eu tenho certeza que o meu rapaz ficará curado. Temos que ter tudo isso então em mente. Em suma, milagre é Deus realizar tudo aquilo que ao homem é impossível. Segunda coisa, eu preciso mesmo de um milagre? Se pergunta aí, você precisa mesmo de um milagre? Eu vou dar trabalho para o Diogo.
Você precisa mesmo de um milagre? Por que essa pergunta? Esta é uma reflexão bastante pertinente que preciso fazer. É uma reflexão bastante pertinente que precisamos fazer para entrar no quarto de guerra. Porque milagre é aquilo que somente Deus pode fazer. Porém, muitas vezes, minha família não precisa de um milagre, mas de uma transformação espiritual. E em muitos casos, eu sou o alvo principal que necessita desta transformação. E a minha família é apenas um reflexo das minhas ações. Pois assim como existem leis estabelecidas por Deus para reger o universo, e que estão completamente fora do controle humano, existem também as leis de consequência. O que na Bíblia ficou conhecido como lei da semeadura ou da colheita. Lá em Gálatas 6, o verso 7 e 8, Paulo falou assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você quer que o seu esposo te trate bem, mas você não trata ele bem. Você quer que a sua esposa te trate bem, mas você não trata ela bem. Você quer que seus filhos te tratem bem, mas você não trata eles bem. Você quer que seus pais te tratem bem, mas você não trata ele bem. Provavelmente o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo na sua família, é simplesmente a lei da semeadura. Isaac Newton constatou a veracidade desta lei, que ficou conhecida no mundo da ciência como a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Tem um texto aqui, ó. Não sei se vai dar para ler aí certinho. Tem o site de onde eu retirei aí, tá bom? Mas diz assim, ó: a terceira lei de Newton recebe o nome de lei da ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre o corpo, a ação, recebemos desse corpo a mesma força, reação, como mesmo módulo e na mesma direção, né? Porém com sentidos opostos. O enunciado original da terceira lei de Newton encontra-se traduzido abaixo, que é essa frase aí entre aspas, que diz: toda ação sempre uma reação oposta e de igual intensidade, às vezes mútuas, de dois corpos sobre o outro, são sempre iguais e dirigida em sentidos opostos. Não adianta você empurrar um maltrato e querer que volte um bem trato. É a lei do retorno. Você precisa identificar: a sua família está precisando hoje de um milagre ou de uma transformação espiritual? Se você não reconhece as autoridades dentro do lar, você está promovendo guerras dentro do seu lar, Deus não vai fazer milagre, porque você precisa não é de um milagre, mas de uma transformação. Preciso discernir se a situação em que minha família vive não é apenas o resultado das minhas péssimas escolhas, das minhas más atitudes, que revelam uma não conversão, indicando que preciso urgentemente crucificar meu velho homem, para que passe a existir em mim novas atitudes que agradem a Deus, e consequentemente terei como retorno uma nova família.
Colossenses capítulo 3, verso de 1 a 10. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos, avareza, que é a idolatria, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muitos lares estão sofrendo por causa desse tipo de pecados. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É preciso um novo nascimento, novas atitudes. Se estou encontrando dificuldades para mudar os velhos hábitos, então eu devo entrar no quarto de guerra, para uma batalha por uma transformação pessoal, ou pela transformação de qualquer membro da minha família. Mas se de fato preciso de um milagre, então devemos entrar em nosso quarto de guerra preparados, conscientes de tudo que já tratamos, e com tudo isso em dia em nossas vidas. Terceiro e último, Deus vai realizar o meu milagre. Você crê nisso? Você crê que o milagre que você veio buscar nessa noite, buscar não, que você veio aprender como conquistar, você vai conquistá-lo? Você crê nisso? Precisamos estar convictos. Aqui não é mais uma pergunta, aqui agora é uma afirmação, certo? Precisamos estar convictos de que Deus quer nos atender. Você tem essa convicção de que Deus quer te atender? João capítulo 5, não é mais o evangelho, é a carta. 1 João capítulo 5, verso 14, na Almeida Corrigida Fiel, traz a seguinte tradução: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Para que este texto seja de fato uma realidade em nossas vidas, precisamos viver de acordo com duas verdades que ficam subentendidas neste texto. A primeira verdade: meu viver deve sempre ser segundo a sua vontade. Como ele disse, né? Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O meu viver, o que João quer dizer? Primeiramente, a primeira verdade subentendida, que o meu viver deve ser sempre segundo a vontade de Deus. Se a minha vida estiver dentro dos padrões da vontade de Deus, ele sem sombra de dúvida nos ouvirá. Mas como é esta vida segundo a vontade de Deus? Como que é esta vida? Qual é a vontade de Deus para o meu viver? Para o viver da minha família? Um subtópico aqui: uma vida de fé. Como nós falamos desde a introdução,
Mateus 17:20 diz: e ele lhe respondeu, que é o texto que nós lemos na abertura: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé. Olha que interessante. Isso aqui é um gerúndio ativo, né? O verbo ter é tipo um passado ativo. Ele está dizendo se tiverdes, ou seja, se adquirirdes. Alguém que vai buscar. Se tiverdes fé, como ao grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui e acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Uma fé como ao grão de mostarda, ou como já elucidamos na introdução, é uma fé produtiva, e isso significa dizer que é uma fé onde não há espaço para dúvidas. É uma semente que, após ser lançada, plantada no solo, não ficaremos, podemos nos retirar, né? Com a convicção de que somente voltaremos para a colheita. Não ficaremos nos indagando, será que brotou? Quantas vezes você já orou e... será que Deus vai atender? Está demorando demais. Conta-se uma história de dois agricultores cristãos, num período de seca, foram plantar e nada dava. Então eles decidiram orar. Os dois oraram: Senhor, manda chuva. Um deles pegou, preparou a terra e plantou. O outro ficou esperando a chuva cair. Resultado: quando veio a chuva, já não dava mais para plantar. E o que havia semeado, pôde colher. Um deles não esperou haver o sinal de chuva, mas ele agiu de acordo com a sua fé. Ele confiou no pedido que ele havia feito ao seu Deus. O outro: mas e se não chover, eu vou perder a semente? Então ele esperou pelo primeiro sinal de chuva, e aí foi tarde demais. Em Marcos 11, verso 23 e 24 diz assim: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, em verdade vos digo que se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, né? E não estar dividido ou com dúvidas em seu coração, mas crer que o que falou será feito, será desta forma que se disse. Pois é por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que tu recebeste, e será vosso. Tradução ao pé da letra do original aqui. Eu fiz uma tradução ao pé da letra, né, de como estava no original. Olha o que Jesus está dizendo. Você precisa falar. Você precisa falar. Não adianta você só crer. Você precisa agir. Como nós vimos no vídeo, fé é ação. Você precisa falar o que você quer. Você precisa profetizar a bênção que você necessita no seu lar. Você precisa parar de perder tempo amaldiçoando o seu lar, dizendo: o meu marido não tem jeito, a minha esposa não tem jeito, os meus filhos não tem jeito, não vai, não adianta, a minha família é fracassada. Quantas vezes você perde tempo só profetizando aquilo que você não quer? Você precisa gastar mais tempo profetizando aquilo que você quer e crer que vai acontecer e não duvidar no seu coração. Talvez você está aí preocupado com seu parente que talvez esteja até entubado. E você esteja dizendo: não tem jeito, estamos esperando o pior. Não existe um Deus que diz não à morte e sim à vida. Você precisa crer nesse Deus.
Um Deus que esperou um homem 4 dias morto em uma tumba para provar que estava morto. Suas irmãs disseram: já cheira mal. Jesus disse: tire a pedra. Porque a pedra não nasceu lá. Alguém colocou, alguém tem que tirar. Deus, ele vai agir no impossível. No que é possível, cabe a nós. Se o seu lar precisa de uma transformação, cabe a você. Se ele precisa de um milagre, então Deus vai entrar. E quando eles tiraram aquela pedra da incredulidade, da dúvida, Jesus bradou: Lázaro, sai para fora. E de repente, desatai-o e deixai-o ir. Aleluias. O milagre que você precisa está na mão e no controle do Deus que você serve. Se você disser a este monte: lança daqui lá, e não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer aquilo que você está dizendo, então acontecerá. E quando orardes, pedindo qualquer coisa em oração, creiam que vocês já, o verbo está no passado, já receberam, e será vosso. Se eu estiver em vocês, se alguém estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiseres, e será vosso. Aleluias. Muitas vezes nós não recebemos porque nós não nos enquadramos em tudo isso. Não vivemos uma vida que agrada a Deus, dentro da vontade de Deus. Uma vida de fé. Esse tipo de fé, é esse tipo de fé que Deus espera de nós. É este mesmo tipo de fé que teve aquele centurião romano. Mas somente fé não basta, pois a fé sem as obras é morta. O que nos leva à segunda exigência, para que eu tenha uma vida segundo a vontade de Deus, que é uma vida de obediência. Se não tivermos uma vida de servil obediência a Deus, de nada serve a nossa fé. Lucas 4,46, na versão Almeida revisada e atualizada, diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não adianta você vir: ah, Senhor. Quando Deus te pede obediência, você, como Ele pode ser Senhor se você não o obedece? Ele só é Senhor dos obedientes. Se tudo isso for uma realidade em minha vida, então o próximo entendimento será uma realidade em minha vida. Vamos a ele. Então, o primeiro entendimento, segundo se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o primeiro, então é uma vida de fé, né? Que é, meu viver deve ser segundo a vontade de Deus. E o segundo entendimento é, meus pedidos serão sempre segundo a vontade de Deus. Quando passo a levar uma vida dentro dos padrões e dos moldes da vontade de Deus, isso significa que eu levo uma vida onde crucifiquei o velho homem, onde já não existe mais o eu, mas tudo é para o proveito mútuo, nosso e do reino. Assim a minha vida e a vida da minha família glorificarão o precioso nome de Deus, e nada que sair dos meus lábios será somente para benefício próprio, mas sempre estará no centro da vontade de Deus. Então Deus estará disposto a cumprir em nossas vidas e na vida da minha família o final do texto de Mateus 17:20: nada
vos será impossível. Ele poderá executar sua vontade e nos ouvir, e a nós só caberá a fala de João em sua primeira carta, que é o mesmo texto, mas nós vamos ler o 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, na Almeida Corrigida Fiel. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fazemos. Aleluias. João está dizendo, se nós vivemos uma vida assim, temos certeza que alcançaremos. Não adianta você, jovem, por exemplo, Senhor, me dá um carro, porque aí eu posso passear na praça e pegar todas as menininhas. Deus vai ouvir uma oração como essa? Não é assim que funciona no reino. Deus sabe o motivo certo que Ele precisa curar e restaurar a vida de alguém. Quero convidar minha esposa aqui, nós vamos encerrar com um louvor. Chama o Rafa também. Ô Moi, você consegue acompanhar nós também, no baixo? E eu já quero chamar o pastor, se ele quiser já vindo à frente. E já agradeço a minha oportunidade também. Amém. Amém, irmãos. Palavra abençoada. Mestre, nós vamos adorar o Senhor com aquela canção que diz: Mestre, eu preciso de um milagre. Você veio aqui nessa noite, eu creio que você veio buscar o milagre. O Senhor Jesus é aquele que pode fazer, amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, mas tudo que eu não vejo no dia está me dando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
Que o nosso Deus seja exaltado para todo sempre. Amém e amém. Tenho certeza que você foi edificado por